Vamos orar pelo vaso aqui, Deus vai usar, vou mandar mensagem de cima. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai amado, pelo teu servo que está aqui, Pai amado. Capacita o servo. Usa, derrama a tua bênção sobre a vida dele, Pai. Usa, capacita, manda do alto para a palavra, que se ele preparou, Pai, o Senhor é que modifica, Pai, o Senhor é que faz o vaso, usa o vaso para falar aquilo que o Senhor permite que ele venha falar, Pai. Abençoa o teu servo, capacita. Em nome de Jesus que nós te amamos e te agradecemos, amém. Agradeço pela oportunidade. Amém, Nido, obrigado, Deus abençoe. Boa noite a todos, a graça e a paz, que Deus abençoe. Pode sentar em nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas 24. A gente vai abordar hoje, nesta noite, a passagem de Lucas 24. A gente acabou de viver esta semana, não é? A Semana Santa, onde a gente sempre lembra de duas coisas importantíssimas, né? Principalmente na nossa fé cristã. Que Cristo ressuscitou, né? E Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu os demônios, Ele venceu tudo. Quando aquele sangue foi derramado lá na cruz, o nosso Senhor Jesus disse: está consumado. Ali foi consumada a nossa vitória. Aleluia. Ali foi vencido todo o mal, todo o demônio, todo o atraso, toda a amarração. E a promessa de que ele viria, de que ele iria ressuscitar, se cumpriu. E ele ressuscitou e está vivo entre nós para me abençoar, para te abençoar. E tem algo aqui para falar conosco, né? Então diz assim, Lucas 24, a gente vai ler do 1º ao 7º, nessa primeira parte. E diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Eu até lembro disso aqui, algo. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Uma vez eu conversando com o irmão Quincas sobre a fé, e você vê o quanto é forte essa questão de que Cristo vive. Nós servimos a um Deus vivo, e não a um Deus de pau, nem de pedra, nem de metal. Uma vez eu conversando com o irmão Quincas disse: vá procurar os ossos de Jesus para ver se você acha. Por mais que você tenha pesquisado, o túmulo deve ter algum vestígio, a depender da conservação, deve ter algum vestígio daquela pessoa que faleceu. Seja um osso, seja uma veste, enfim, vai depender do material e da maneira que foi armazenado o corpo da pessoa. Mas os ossos do Senhor Jesus ninguém nunca vai achar, até porque Deus é vivo. Ele existe, Ele ressuscitou. Aleluia, glória. E aí o 4 diz assim: e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Você vê pessoas que viram o Senhor Jesus face a face, que viram Deus dizer: eu vou voltar, eu vou ressuscitar. Chega na frente do túmulo e ainda fica perplexo. Ou seja, se remetendo a esses dias de hoje, é a pessoa que não crê, é a pessoa que está na igreja, é a pessoa que diz que vive uma fé, é uma pessoa que diz que não, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu estou firme, eu estou forte, mas na primeira luta, na primeira batalha, começa a esmorecer. Parece que não crê naquela promessa que foi dita à pessoa e que a própria pessoa chegou para dizer e se pôr à disposição dessa promessa, né? Ou seja, se pôr à disposição de Deus, dizer: eu quero te servir, eu quero servir esse Deus grandioso. Isso é muito parecido com essa situação, ou seja, ficou perplexa. Mas por que perplexa se o nosso Deus deu a promessa de que iria ressuscitar? Mas mesmo assim, as pessoas que acompanhavam Jesus, vinham face a face, bem diferente de nós aqui, se espantaram com tal coisa. E aí o versículo 5 diz assim, vamos lá, muita coisa para a gente ver aqui. E estando delas muito atemorizadas, você vê que era absurdo o quanto elas ficaram espantadas com a pedra removida. Abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, aqui as palavras do próprio Senhor Jesus, né? Ele está remetendo o que Jesus falou, lembrando: convém que o Filho do Homem
seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Isso foi o próprio Jesus que deixou essa promessa e mesmo assim ainda teve pessoas que ficaram perplexas. Elas não acreditaram, bem dizer que não acreditaram, mesmo vendo Jesus, mesmo vivendo a fé, mesmo andando lado a lado para ele, elas ainda se espantaram. E teve que vir ainda 2 homens de Deus para dizer: pessoal, Jesus ressuscitou, ele deu a palavra, então ele não é homem para dar uma palavra e falhar, ele cumpriu, ele ressuscitou, ele voltou. Então, a pedra foi removida não para que o Senhor Jesus saísse do sepulcro. Não foi essa a intenção, mas porque as suas testemunhas entrassem e comprovassem e voltassem para contar o que viram, que Jesus ressuscitou, que Jesus voltou. Era muito comum naquela época os judeus construir grandes túmulos, era uma coisa absurda. Eles construírem grandes túmulos com grandes pedras para poder enterrar, né, as pessoas. Só que quando as mulheres viram que o corpo do Senhor Jesus não estava lá, elas saíram perplexas. Só que a gente procura entender por que sair perplexa se o nosso Senhor Jesus deu a palavra. Então, se ele diz, não esmoreça, hoje trazendo para os dias de hoje, se ele diz, você vai vencer o mal, você vai vencer o mundo, você vai vencer o pecado, você vai ter vitória na sua vida, então por que ainda a gente murmura? Porque a gente ainda esmorece, porque a gente ainda não acredita e confia que a gente vai vencer certa situação, certas aflições, certas angústias, certos momentos difíceis que a gente fica pensando que não vai acabar, que não vai passar, que eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Mentira! Mentira do diabo na tua vida. Você tem que começar a entender, ouvir e acreditar na promessa que Deus tem na sua vida. Porque do mesmo jeito que ele disse que ao terceiro dia ressuscitava e ressuscitou, toda promessa que ele põe na tua vida, ela vai se cumprir. E como a gente sempre diz, ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem. Fala, povo de Deus, nem tampouco filho do homem. Amém. Agora os guerreiros de Cristo. Agora sim, os guerreiros de Cristo. Então, a gente já começa a tirar uma lição aqui. Não fique perplexo diante das situações desse mundo. Não fique como essas mulheres que, mesmo estando... A gente estava no monte sexta-feira, não foi, Marcílio? E foi algo pregado parecido. As pessoas lá, lado a lado de Jesus, ainda não acreditavam em certas promessas, não acreditavam nas palavras. E a gente pode pular ainda em Lucas 24 para o versículo 46. Vamos ler aqui. E aí o 46 diz assim: e disse-lhes, aí já vem as palavras de Jesus para nós, né? Assim está escrito: convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos. E o 47 diz assim: e em seu nome, olha a missão agora, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, a promessa do Senhor Jesus ter vencido o pecado, ter vencido o mundo, ter vencido o inferno, ter vencido o diabo naquela cruz e derramado o seu puro e precioso sangue para nós, não foi em vão, não foi à toa. E tanto é que ele deixa aqui, olha a missão no 47, eu vou ler mais uma vez para que você entenda. E em seu nome, ou seja, no nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então você está vendo aí a sua camisa agora que você está vestido? Está vendo a promessa dela aqui no versículo 47? Porque quando a gente veste essa camisa aqui, é para fazer o quê? Fala, pessoal, para fazer o quê? Exatamente. E qual foi a ordem aqui que foi dada no 47? Como é que está aí na sua Bíblia? No 47, o que é que diz? E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Será que é isso que os guerreiros de Cristo fazem hoje? Amém. Então, se a gente veste essa camisa, está aqui a ordenança na palavra de Deus, por que a gente vai voltar atrás? Porque a gente vai voltar atrás do chamado que o nosso Senhor Jesus está começando a entender. Primeiro, o motivo. Deus no começo nos dá força, né? O nosso Senhor Jesus Cristo nos dá força para não ficarmos perplexos com as coisas que vemos.
certo? Porque assim como tiveram pessoas que, frente a frente com ele, ficaram ainda perplexas, ficaram surpresas com a ressurreição dele, onde ele disse que iria ressuscitar, e depois, além de sabermos aqui, a gente sabe, claro, o motivo no qual nosso Senhor Jesus, ele foi à cruz e ressuscitou, ainda não deixa as ordenanças. E o 48 diz assim: e dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você sabe o que é essa promessa de Deus na sua vida? Ao qual o nosso Senhor Jesus, ele fala aqui e deixa para todos nós, e é uma promessa viva que está aqui para habitar na vida daquele que crê, é simplesmente o Espírito Santo. É a promessa do Pai àqueles que creem. E a herança que o Senhor Jesus deixou a seus servos, no entanto, para tomar posse, você vê que os 11 discípulos precisaram obedecer à risca as recomendações do nosso Senhor Jesus. Os discípulos, para receber o Espírito Santo, eles tiveram que andar na linha. Ainda teve um que todo mundo sabe, não é? O que aconteceu. E ele ainda deixou, como a gente pode ver aqui: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém significava crer plenamente na promessa e se submeter ao sacrifício, enfrentar as perseguições, enfrentar as lutas, enfrentar as batalhas. Não tem como receber o Espírito Santo se não houver entrega, se não houver luta, se não houver esforço para receber o reino de Deus em sua vida. Para que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós, você precisa se entregar, você precisa lutar. Você não pode esmorecer, você não pode andar para trás, você não pode ficar se lamentando. Você tem que lutar, você tem que crer, dizer: meu Deus, eu estou aqui, eu quero o teu Espírito, eu quero a tua presença, porque quando eu for revestido desse teu poder, aí sim eu vou sair para lutar, eu vou sair para guerrear, eu vou ter amor às almas, eu vou evangelizar, eu vou fazer a tua vontade. E atrelado a isso, Deus, ele vai te abençoar em todas as áreas. Por mais que as lutas se levantem, o Espírito Santo te dá a garantia de vitória. O Espírito Santo te dá a garantia que você vai vencer. Pode ser a luta que for, pode se levantar um inferno na sua vida, mas o Espírito Santo está lá para te dizer: você vai vencer. Pode ser cedo, pode ser tarde, mas você vai vencer. Agora, se não tiver o Espírito Santo, infelizmente, vai vir lutas, vai vir lutas, vai vir lutas. Você vai cansar, e vai chegar uma hora que o seu chão vai desabar. Então, aí a gente consegue ver aqui o seguinte: que enquanto os discípulos não fossem batizados com o Espírito Santo, como é que eles iam conhecer a vontade de Deus e ver a obra divina ser executada? Não tinha como. Como é que teriam autoridade, da gente fala, para poder arrancar as pessoas do mal, arrancar as pessoas do mundo? Tem que ter o Espírito Santo, então não adianta. Então foi a principal promessa que Deus deixou para os discípulos e para nós hoje. No pleno século 21, isso aqui não mudou, isso aqui não foi revogado, continua do mesmo jeito. Ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou e deixou o Espírito Santo aqui, além de ser consolador, deixou ele como força para nós vencermos, lutarmos e ainda ganhar as almas, porque a gente não vai ter o Espírito Santo para dizer: eu tenho o Espírito Santo, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa da igreja, ou eu sou uma pessoa de muita oração, muita fé, eu sou uma pessoa que faz acontecer. Tudo bem, e as almas lá fora? Como é que fica o amor às almas? O Espírito Santo, ele vem para que a gente seja o quê? Sois vós testemunhas. Você sabe o que é ser testemunha? O que é que ele fala aqui, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele fala? Quando ele fala sois vós testemunhas, é para que a gente, através da nossa vida, leve o poder do Espírito Santo à vida das pessoas. Que a gente tenha amor às almas, que a gente tenha amor ao próximo, ao caído, de chegar lá e fazer: o Deus que me tirou das drogas, o Deus que me tirou do vício do álcool, o Deus que me tirou da depressão, da tribulação, ele me fez uma pessoa nova, me fez uma pessoa revestida, me fez uma pessoa forte, e ele quer te salvar. Ele quer fazer isso agora na tua vida. Eu era de um jeito e o Espírito Santo foi lá e me resgatou, e ele quer também te fazer. Então é para isso, essa é a promessa, e a gente também tem que levar essa promessa para as pessoas. Então, quem deseja ser revestido pelo mesmo poder que revestiu os discípulos, que revestem todos aqueles que creem e que buscam incessantemente o Espírito Santo, e outra, pagar o preço.
Porque só ter o Espírito Santo não é sinal de glória, só vitória, não. É pagar o preço. Porque para se manter firme, para se manter com o Espírito Santo dentro de nós, existe um preço. E é um preço altíssimo. Mas qual é o preço? Renunciar a si mesmo, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar às minhas vontades. Por exemplo, eu estar na segunda-feira, Marcílio, de tarde, minha folga, vou dizer um exemplo. Estou ali folgando, esperei 6 dias, né? Chega no 7º dia, estou lá, deitado, aproveitando minha folga. Aí vamos dizer que vem esse moço aqui, ó, da mídia, posta lá no grupo dos guerreiros. Estou dando um exemplo entre nós aqui. Evangelismo de 4 às 5. E aí Deus bota. Isso eu estou falando você que pode. Um exemplo. A gente está criando aqui uma situação fictícia. E aí você diz: fico deitado curtindo minha folga ou vou levar a palavra de Deus? Vou renunciar ao meu cansaço? Vou renunciar à minha vontade? Ou eu vou ficar descansando? Vou aproveitar a minha folga? Será que é o que é mais importante? As almas ou o meu descanso? As almas. Então, a gente fica naquela reflexão. Para que eu quero o Espírito Santo? Para que eu tenho o Espírito Santo? Será que seria para minha glória ou para ajudar Cristo a voltar mais rápido? Por que eu falo ajudar Cristo a voltar mais rápido? Porque quanto mais almas a gente ganhar e o Evangelho for pregado a toda criatura, a todo mundo, nosso Senhor Jesus, ele vai voltar logo em breve para que se cumpra a sua palavra. Então, a gente pode dizer assim: pagar o preço da renúncia pessoal e do sacrifício espiritual. Esse poder que vem do alto e que está acima de qualquer outro que o mundo oferece, ele está aí pronto para descer sobre você aí agora. Para você que não tem. Aleluia. E para você que já tem e porventura está passando uma luta, está passando uma guerra, você que aí está desanimado, que está fraco, ele está vindo aí também para te fortalecer, para te renovar nesta noite. Então, dando um resumão geral aqui, a gente lembrou que ontem foi celebrada a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, várias pessoas ficaram perplexas, né? Como diz aqui a Bíblia, ficaram espantadas. E no dia de hoje não é diferente. Pessoas ainda se espantam com as promessas que Deus, né, com a promessa de salvação, ainda duvidam, ainda questionam, e isso no meio de nós, até na igreja também. Mas, para que foi a ressurreição? Ele voltou para nos salvar e ainda deixou a ordenança para que a gente fosse testemunha, pregasse o arrependimento e viesse a promessa que é o Espírito Santo, porque foi após a ressurreição de Jesus que todos nós podemos conhecer e desfrutar do Espírito Santo e poder ter ele dentro de nós, através de uma renúncia, através de uma entrega pessoal. Então, a promessa que Deus quer dizer hoje para você é: acredite sim nas promessas de Deus, não fique perplexo. Nunca duvide da palavra de Deus, nunca duvide daquilo que vem para você, que de fato é de Deus. Você não duvide e abrace sempre as promessas de Deus na sua vida, porque Ele ressuscitou para que viesse a promessa do Espírito Santo e o Espírito Santo sobre mim, sobre você, a gente levasse. E aqui, como diz o 47, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então ele deu o Espírito Santo para que você seja fortalecido, para que a promessa dele se cumprisse na sua vida em todas as áreas e você levasse essa promessa para todos aqueles que necessitam da palavra de fé e de salvação e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.